Oi, gente. Eu não tenho ideia do que vai virar esse vídeo, porém, venham comigo. Quero falar das minhas leituras mais recentes, que foram Heróis do Olimpo. Eu li toda a saga. Eu comecei a ler, na verdade, O Herói Perdido. E daí eu parei um pouquinho porque eu tinha que comprar os outros. Aí eu comprei o segundo, comprei o terceiro, enfim, demorei muito mais do que se eu tivesse os 5 assim, ó, na minha mão, eu teria lido muito mais rápido, porque daí eu acabaria um, começaria outro. Porém, quando eu comprar, ainda não comprei por box, eu comprei separado, levou mais tempo do que deveria. Foi a mesma coisa com Percy Jackson, inclusive. Eu li Percy Jackson e eu gostei não só da história, mas como o autor construiu o universo dele. Então eu me apaixonei pelo jeito que o... Calma. Rick Riordan, falando corretamente o nome dele, escreve a história dele. Então, a escrita, ela é envolvente, ela te explica, ela é pra infanto juvenil, só que olha, me interte, é muito boa, muito gostosa de ler. Geralmente, a conclusão do livro, o que pega muito nos livros, às vezes, é a escrita, se é difícil, se é fluida, se não é, se faz uma conexão, se é muito descritiva, se o autor fica meia hora descrevendo uma árvore ou não, isso pesa muito. Aqui, a gente tem, na minha opinião, o equilíbrio perfeito. Principalmente nos finais, que os finais, quem leu sabe como que é. Mas os finais dos livros de Percy Jackson, Heróis do Olimpo, geralmente tem uma profecia que guia. Então, conforme o livro vai acontecendo, às vezes a profecia vai sendo cumprida, mas tem outros pontos da profecia que a gente ainda não sabe como que vai ser cumprida. Às vezes, principalmente nos livros de Percy Jackson, os primeiros 3 livros mais específicos, eles ainda tentavam mudar e enganar a profecia, mas eles acabavam vendo que acabava acontecendo como dizia. Às vezes tu achava que a profecia se tratava de uma pessoa, se tratava de outra, então realmente não tem muito o que fazer, como ir contra. Aí que entra. O final é o final decisivo. Se a profecia vai ser cumprida, se eles vão vencer o vilão, se eles vão matar o inimigo, o que irá acontecer. E esse escritor, ele faz o encerramento do livro maravilhoso, não deixa lacuna. No máximo, uma reviravolta no final para continuar no outro livro, mas isso claramente ia acontecer. Se tratando disso, eu li Percy Jackson e eu me apaixonei pela escrita. Então eu peguei Heróis do Olimpo pra ler. Aí entra o porém. Aqui a gente não tem só o acampamento grego como Percy Jackson, a gente também tem o acampamento romano. A gente descobre o primeiro livro específico já é direto de uma pessoa que a gente não conhece narrando e vindo para o acampamento grego. A gente descobre que no primeiro livro de Heróis do Olimpo a gente tem o Jason, um semideus, a gente tem a Piper e a gente tem o Léo. 3 pessoas que a gente não é familiarizado nos livros de Percy Jackson. Então, se alguém terminar o Percy Jackson e pegar logo o primeiro livro, vai estranhar um pouquinho, porque geralmente as pessoas às vezes querem ler pra saber mais do Percy. E o Percy, na verdade, vai aparecer muito depois. Daí a gente descobre que o Jason acordou e está sem memória, não lembra de nada do passado. Então, todo o conceito é que a gente tem o Jason que perdeu a memória. E no acampamento grego, a gente tem o Percy, que está desaparecido. E a gente não sabe o que aconteceu. Mas depois a gente vai descobrir que Jason é filho de um deus romano e não de um deus grego. E aí começa toda a reviravolta e toda a história. Aqui, esse é o 5º livro em específico. Mas falando da série no geral, o que eu achei incrível. Eu senti, não vou dizer... Ai, não vou mentir, eu senti um pouquinho de dificuldade pra conseguir familiarizar com os primeiros, que é o Jason, o Frank, não é o Frank no segundo, o Jason, a Piper e o Léo. O Léo, na verdade, eu amei desde o começo, não comentamos sobre. Sempre tem que ser um moreno que faz piadas boas, engraçado, né? O que eu vou fazer? Mas enfim, acabei gostando. Mas como que eu vim direto de Percy Jackson, queria saber sobre Percy Jackson, foi um teste de paciência, mas esse teste de paciência me fez me apaixonar. Então, perto do final do livro, do meio pro final, que é geralmente onde eu engajo muito na história, eu gostei muito. E no segundo livro, a gente tem novidades. É o Percy narrando, e daí a gente vai descobrir o que aconteceu com o Percy, que ele está desaparecido. Que eu estava fascinada para ler uma parte específica de que ele fica sem memória e a única coisa que ele lembra é a Annabeth. Ele não lembra aonde ele conhece ela, ele só sabe que ele ama ela.
o homem perdeu a memória, ele lembra que é uma namorada. Gente, é bom. Enfim, resumindo, isso é só um pouquinho sobre os 2 primeiros livros, o enredo principal, assim, que é mais comentado, que fazer você se interessar, pra você descobrir essa obra-prima. E agora, esse é o último, como eu falei, né? Isso é uma visão geral da série. Ela envolve muito bem a comédia romana com a comédia grego, que eu fiquei com medo de acontecer. Mas me fez apaixonar pelos dois, gostar pelos dois. E o mais, é narrado por vários personagens, não só por Percy Jackson, como que é nos livros dele. Então a gente tem um ponto de vista de quase todo mundo. Me surpreendi que até o Nicot teve capítulos narrados por ele, eu não sabia que ia ter. A Pretória Romana, que agora eu não sei falar o nome dela direito, também, então vários personagens importantes. E aqui no final a gente tem a profecia dos 7, os 7 que vão ou salvar o mundo ou destruí-lo, que é muito interessante. E além dos 7 a gente também tem os 3, que fizeram outras missões paralelas que ajudaram esses 7 no final, e a gente só vai descobrir lendo esse livro. Então, acho que vale muito a pena ler. Até tem um meme de que quando tu começa a ler Percy Jackson, tu descobre que tu caiu no esquema de pirâmide. É meio que assim, porque eu também descobri que os personagens daqui aparecem também em As Provações de Apolo. Eu não sei qual série do Rick Riordan quero ler depois, eu quero ler a maioria. A única que eu não tenho tanto interesse é Magnus Chase, só que ainda minha mente pode ser mudada. Mas a princípio é isso, um resumão, fica até ofegante. Mas olha, isso aqui ó, vai ficar na minha mente pra caramba. Só que eu tenho muito livro aqui, então eu vou conseguir ter um tempo para absorver este conteúdo aqui antes de começar outra série do Rick Riordan. Enfim. Incrível. Gente, um parêntese, eu falei pra caramba com vocês, esqueci do meu açaí. E outra coisa, algumas atualizações meio aleatórias, assim. Ai, me bati. Que eu estou com o aparelho agora. Eu acho que eu não tinha aparecido de aparelho aqui. Não lembro mais qual foi o último vídeo que eu postei aqui. Porém, estou de aparelho. Já faz acho que uns 3 meses. Que dor tenebrosa. 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 Até eu me acostumar, enfim. Talvez quase uma boa porcentagem de eu não gravar foi por causa disso. Como eu falei, outra coisa que eu ia comentar. Até por causa do açaí. Eu fiz uma manutenção esses dias. Ficou muito dolorido. Inclusive, uma outra coisa, eu fico com muito desejo de comer qualquer coisa que seja gordurosa. Pão, cachorro quente, batata frita. Fico com desejo de comer tudo que eu vejo pela frente. Então, tipo assim, os primeiros dias que eu não posso comer porque eu estou com dor, entendeu? Poder comer eu posso, na verdade, né? Porque não vai, né? Não vai fazer nada. Aí o problema é, se eu como, na hora de mastigar me dói. Então, na hora de fazer processo de mastigação, dói para um caramba. Então, eu guardo toda a minha vontade de comer. Depois que passou esses dias que eu já me sinto um pouco mais segura de comer, que eu posso morder sem sentir a minha alma saindo do meu corpo. Porque às vezes o pior às vezes não é nem todos os dentes que dói. É um específico, bem no fundo, às vezes um aqui, um aqui, um aqui. Aí daí tu morde bem no dente, sucesso. E eu tenho uma sorte pra isso, eu tenho uma sorte incrível.